Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, caso você tenha perdido a transmissão ao vivo, bem, tudo bem, eu não te culpo. Se você não quiser assistir as 3 horas inteiras ou algo assim, então este vídeo curto deve ser suficiente para você. Quer saber como foi o trimestre da Nebius e o que disseram na teleconferência de resultados? Agora, a própria ação ficou oscilando bastante, caiu 5%, depois subiu 4%, depois caiu 8%. E agora eu acho que ela está praticamente estável. Então, o mercado está meio bagunçado. O mercado está bagunçado, não só para empresas de IA, mas para todo o resto também. Porque se a gente for, digamos, derrubar as empresas de software, então essas empresas estão caindo por causa da IA. Até empresas de IA estão sendo derrubadas. Afinal, a IA vai destruir o setor de software? Então, tecnicamente falando, as empresas de IA deveriam estar subindo e as empresas de software deveriam estar caindo. Mas se as empresas de IA estão caindo, então talvez o mercado esteja pensando que, esses negócios podem não ser tão lucrativos quanto pensamos. Isso também indica que sem lucro dificilmente você dura muito. O que também significa que as outras empresas por aí, as empresas de software, sabe? As empresas que são extremamente lucrativas e que estão gerando bilhões de dólares em lucros e fluxo de caixa livre, bem, talvez elas sobrevivam, porque adivinha? Elas podem adotar soluções de IA e garantir que seus negócios funcionem melhor, de forma mais eficiente e lucrativa. Elas também podem agir mais rápido. Vou fazer um vídeo específico sobre todo o setor de software, talvez mais tarde, hoje ou amanhã. Neste vídeo quero focar no que considero um dos melhores nomes nesse universo de IA, que é o Nebius. Se você curte esse tipo de vídeo, apoie apertando os botões e confira o link na descrição. Comente seu top 10 de melhores ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado! Então, vamos começar aqui com os resultados consolidados. Sim, é extremamente impressionante, certo? A mudança ano a ano aqui. Mas lembre-se, é uma base muito pequena. Mas à medida que avançamos até 2026, essa base pequena vai ficando cada vez maior. A receita para o segundo trimestre de 2025 é de 227,7 milhões de dólares. Para o ano todo, são 529,8 milhões de dólares, ainda aumentando 479%. Sim, houve uma pequena queda, mas agora com a Nebius, realmente não me importo em errar um pouco. As estimativas dos analistas atualmente devem ser desconsideradas, porque esta é uma empresa que está crescendo tão rápido. Vamos discutir essas estimativas, talvez em 1 ou 2 anos. O importante é que a empresa tem suas próprias projeções e metas. E enquanto eles cumprirem e talvez até superarem suas metas, isso é muito mais importante para mim. O que também estamos vendo para este trimestre específico é que temos um EBITDA ajustado de 15 milhões. E o que também estamos vendo aqui é que o lucro líquido das operações continuadas para o ano inteiro é de 29 milhões. Claro, também há um impacto muito positivo em alguns dos investimentos deles. Mas quando olhamos para o que aconteceu em 2025, isso é realmente impressionante. Então, o ARR no final do ano, bem acima da orientação, ficou entre 900 milhões e 1,1 bilhão, e isso foi revisado para cima ao longo de 2025. Sabe o que mais? O número real foi de 1,25 bilhão de dólares. Então, a orientação de ARR para o final do ano vai aumentar 7 vezes. Esse número ainda é o mesmo, entre 7 e 9 bilhões de dólares, o que também é uma loucura. Se olharmos para a orientação de potência contratada para 2026, ela também foi aumentada, já passa de 3 gigawatts. Olhando para os locais aqui, a orientação atual para o final de 2026 é de 16 sites. Vamos entrar em alguns detalhes em breve. Então, o negócio principal de infraestrutura de IA no quarto trimestre teve uma margem EBITDA ajustada de 24% acima dos 19% no terceiro trimestre e 10% no segundo trimestre, e eles, claro, melhoraram a eficiência. EBITDA ajustado positivo no nível do grupo pela primeira vez no quarto trimestre. Forte posição de caixa, 3,7 bilhões. Isso inclui 834 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional positivo no quarto trimestre. Eles falam sobre a aquisição da Tavilha aqui, que é a busca Agentic. Pense nisso como a infraestrutura necessária, os canos, para que agentes de IA possam pesquisar na web. Isso também melhora o grupo de desenvolvedores, mas a Tavilha ainda vai operar como uma empresa independente. Eu realmente acho que vamos ver talvez um pouco mais desse tipo de aquisição. Essas são as aquisições que agregam valor à oferta que a Nebius já oferece atualmente. Eles querem ser verticalmente integrados, querem garantir que sim, podemos desenvolver produtos internamente, mas não precisamos fazer tudo internamente.
E por isso vamos fazer aquisições estratégicas que agregam muito valor à nossa empresa, mas também aos nossos clientes e parceiros. Eles comentaram na ligação que esgotaram a capacidade no terceiro e quarto trimestre e já no primeiro trimestre de 2026. O EBITDA ajustado do grupo ficou positivo pela primeira vez. A margem de EBITDA ajustado da IA foi de 24% no quarto trimestre, superior aos 19% do terceiro. A projeção de receita para 2026 varia de 3 a 3,4 bilhões. Vamos considerar 3,2 bilhões de dólares como ponto médio. Você pode começar a ver o quão rápido essa empresa vai crescer. E isso não é ARR, essa é a orientação de receita anual completa de 3,2 bilhões. Essa empresa vale cerca de 20 a 22 bilhões de dólares. Então, mesmo o múltiplo de vendas agora não é a coisa mais absurda para uma empresa que está crescendo tão rápido. Você pode pensar no final do ano. ARR. Isso é de 7 a 9 bilhões de dólares como a receita potencial para 2027. Provavelmente vai ser mais do que isso em 2027, à medida que eles continuam crescendo e crescendo. Eles estão mirando uma margem EBITDA ajustada do grupo de 40%, 40% para 2026, agora 2026. Orientação de capex de 16 a 20 bilhões de dólares. Isso foi incrível de ouvir, porque, novamente, uma empresa avaliada em cerca de 22 bilhões de dólares, seu capex no limite superior do ano é de 20 bilhões de dólares. Isso é realmente insano. O que é ainda mais importante é isto. Eles já têm aproximadamente 60% do capital necessário proveniente de operações de balanço e compromissos. 60% já dos 16 a 20 bilhões de dólares. Isso novamente elimina boa parte dos riscos de não executar ou não entregar conforme o esperado. No quarto trimestre, também registraram o dobro de transações acima de 12 meses em relação ao terceiro trimestre. Os preços médios de venda aumentaram mais de 50% no quarto trimestre. Passando para alguns dos acordos com a Meta e a Microsoft. Então, para a Meta, ambos os lotes foram entregues no prazo, totalmente na fase de serviço desde o início de fevereiro de 2026. Quanto à Microsoft, eles entregaram o primeiro lote no prazo, em novembro de 2025. Os lotes restantes estão programados para serem entregues ao longo de 2026, com a maioria na segunda metade do ano. A Microsoft começará a contribuir com a receita anual completa a partir de 2027. A Nebius será uma das primeiras no mundo a implantar os sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72 nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África em 2026. Eu chamaria isso de vantagem de pioneirismo, mas essa é uma das claras vantagens competitivas deles em relação a alguns dos outros concorrentes. A duração média dos contratos para novos clientes de nuvem cresceu, 50% em 2025. Os preços das GPUs continuam firmes. Eles já falaram sobre o preço do Hopper. Então já é uma geração mais antiga, aliás. O período de depreciação está passando de 4 para 5 anos, o que na verdade não muda muito para o fluxo de caixa. Mas vai parecer melhor no papel quando eles falarem sobre o lucro gap. Porque se você tem períodos de 5 anos em vez de reconhecer 25%, você só vai reconhecer 20%. Você economiza 5% aqui novamente. Parece bom no papel? Talvez Wall Street goste disso e algumas das outras empresas estão usando um período de depreciação de 6 anos, então Nebius ainda está abaixo disso. Então, os preços das GPUs continuam firmes mesmo nas gerações anteriores. Pipeline do Q1 ok, escuta isso. A criação do pipeline do Q1 está no caminho para superar 4 bilhões de dólares e os prazos dos acordos estão se alongando. O valor médio dos acordos está aumentando. Quero dizer, isso é um resumo bem curto, especialmente se você ouviu a teleconferência de resultados. Você sabe que com a Nebius, muitas dessas coisas para eles são muito entediantes. Essa não é uma empresa que gosta de aparecer na TV, de falar dessas coisas chiques e sofisticadas. Não, essa é uma empresa que gosta de construir e gosta de entregar. Essa é uma empresa que eu não diria que promete pouco. Talvez você possa dizer isso, mas vamos dizer que promete pouco e definitivamente entrega muito mais. Essa é uma empresa que sim, se você é um investidor e gosta de lucros. Chamadas em que os CEOs estão gritando e rindo e apresentando números insanos que podem ou não acontecer no futuro. Coisas desse tipo. Desculpe dizer, mas não é assim que a Nebius funciona. Não é assim que essa equipe e esse Yandex trabalha. Essa é uma empresa que ama o que faz. Eles estão mirando no panorama geral. Eles estão indo atrás de um mercado de centenas de bilhões, talvez trilhões de dólares. Então, se olharmos para as ações agora, sim, elas caíram 2,3%,
Você pode ver isso claramente hoje. Quero dizer, está subindo, está caindo, Core caiu um pouco, Irã caiu um pouco, Core Scientific subiu 0,6, White Fiber 0,1, Cypher 0,4, Applied Digital caiu 1,9. CUD 8 caiu 0,5. Mesmo as outras empresas, é mais um dia misto, Oscar subiu 6,6. Um analista colocou um preço-alvo de $18 na Grab, também uma reversão completa. Eu acredito que a ação estava abaixo de $4 ontem após o fechamento. Agora está subindo 2,84%. Micron voltou para 425. Mercado Livre foi bem avaliado por um analista. Mas falando aqui novamente sobre Nebius, a empresa é muito pequena comparada ao que eu acredito que ela vai se tornar no futuro. Se você olhar para a receita que eles estão gerando, ou que geraram em 25, se você olhar para a receita que eles esperam gerar em 26, veja esse crescimento, o potencial futuro e a taxa de saída, ARR. Suponha que atinjam 9 bilhões de dólares. Então, basicamente, vamos passar de novo de 3,2 bilhões de dólares em receita em 26 para potencialmente 9 bilhões de dólares em 27. Qual múltiplo você está usando nisso? Sempre há risco de execução, pois falamos de grandes aumentos nos números. Estamos falando aqui novamente sobre construir data centers, adquirir GPUs. Esses enormes clusters complexos precisam ser construídos, precisam ser conectados. Sim, sempre vai haver risco de execução. Se houver qualquer atraso, isso vai impactar, claro, o ARR. Isso vai impactar quando você pode reconhecer a receita. Isso também responde à pergunta que vi. Se vemos que a potência ativa agora é esse valor, que é mais do que antes, que eu acho que era 100 megawatts, agora são 170 megawatts, por que não estamos vendo um aumento maior na receita de novo? Tudo depende de quando eles começam a gerar essa receita. Porque se for, digamos, na última semana do trimestre, então é claro que você não vai ver o impacto total. Vamos começar a ver o impacto total daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Mas olhando para o panorama geral, agora estou falando apenas da Nebius, mas isso pode ser aplicado aos outros também. O panorama geral aqui é que há um enorme mercado pela frente. Quero dizer, essas grandes empresas de tecnologia não estão gastando centenas de bilhões de dólares porque estão entediadas. Não, é porque elas veem a oportunidade que está por vir. Eu também acho, e já disse isso desde o início, por isso coloquei Nebius em primeiro lugar quando você fala sobre neoclouds ou, no caso deles, provedores de nuvem especializados em IA. Porque eu realmente acho que Nebius é o melhor nessa categoria, não porque eles sejam apenas bons. Eles também fazem colocation, também trabalham com bare metal, mas eles têm essa camada de software. Eu acho que isso vai ser uma grande vantagem para o negócio deles. Eles também disseram na ligação que conseguimos novas informações sobre a participação na ClickHouse. Eles ainda possuem 25% de uma empresa de 15 bilhões de dólares no mercado privado. Eu não ficaria surpreso se a ClickHouse levantar outra rodada em 2026 e eles valerem muito mais. Mas neste momento, 25% da ClickHouse pertence a Nebius, um detalhe muito importante para saber. Além disso, o ARR que eles nos passaram não inclui nenhum novo mega acordo com hyperscalers ou algo do tipo, considerando os comentários recebidos na teleconferência de resultados. Eu ficaria muito surpreso se não víssemos talvez outro acordo ou uma extensão com a Meta ou qualquer outro player por aí. Por que isso? Porque Nebius e alguns outros também estão entregando, mas Nebius especificamente tem executado de forma impressionante. E quando essas empresas, especialmente porque você pode dizer, olha, tivemos a Microsoft, temos a Meta, e poderíamos ter um acordo ainda maior com a Meta se tivéssemos algo para oferecer a eles. Os clientes veem isso, dizem, ok, eles estão executando, estão entregando, talvez sejam os melhores do mercado, adoramos trabalhar com eles, adoramos o ecossistema. Então eles vão procurar a Nebius, e adivinha só, quando muitas dessas empresas procuram a Nebius, e a Nebius está esgotada ou com capacidade muito limitada. Bem, eles podem decidir com quem vão trabalhar, que é algo que já nos disseram antes. Quando você tem essa vantagem, pode, é claro, precificar de acordo, o que significa que as margens vão ser melhores do que o mercado espera. Talvez pareça exagero, mas sou tendencioso porque tenho ações dessa empresa e já mencionei quando valia cerca de 20 dólares. Não falo dessa empresa apenas porque ela está a 85 dólares agora. Já estivemos muito acima disso, falei dessa empresa há um ano quando valia cerca de 20 dólares. A visão aqui é bastante clara. Sim, no começo havia algumas dúvidas, mas com base nas entregas dos últimos 12 meses que eles fizeram, acho que é seguro dizer que isso vai ser um grande sucesso no futuro. Isso não significa que o Coref não vai ser um grande sucesso. Isso não significa que o Irã não vai ser um grande sucesso. Ainda vou dizer isso. Até agora, o Coref é o maior de todos.
Se você olhar para a quantidade de receita que o Corif deve reportar e gerar em 2025 é, claro, muito maior do que todas as outras. Espera-se que o Coref divulgue seus números trimestrais em 2 semanas a partir de hoje, no final de fevereiro. Vai ser algo muito interessante. Porque lembre-se, 3 meses atrás houve atrasos e as ações caíram. Espero que agora tudo esteja nos trilhos para a empresa. Então, no geral, isso é tudo o que você precisava saber sobre Nebius. Sim, o mercado está um pouco irracional, se me permite dizer neste momento. Porque não consegue decidir quem vai ganhar e quem vai perder. Eles simplesmente dizem que todo mundo vai perder. A menos, é claro, a menos que você se chame Crocs, porque a Crocs subiu 18,2% hoje. Vai entender, de qualquer forma, é isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.